Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula e dessa vez é um tópico que não está exatamente no material, porque na verdade eu resolvi fazer uma videoaula extra para explicar melhor a ideia de imagens. Lá no módulo tem um capítulo de imagens, mas lá ele já mostra como é a formação de imagem nos instrumentos ópticos. Eu quero primeiro falar para vocês como se dá a imagem, ou seja, como é que nós conseguimos enxergar, né? Enxergar no sentido, é só abrir os olhos, não é bem assim que eu quero dizer. Como é que a imagem, como é que eu posso dizer, como é que se forma a imagem? Eu queria, na verdade, dar o princípio da imagem primeiro, o princípio de formação da imagem, para que vocês compreendam melhor a formação da imagem nos instrumentos ópticos, que são as próximas videoaulas, certo? Então a gente precisa compreender bem, até porque as representações gráficas que se usam nos livros, no material, pode complicar um pouco se vocês não entenderem o que aqueles raios estão dizendo. Então a ideia dessa videoaula aqui, ela é explicar da melhor forma possível o objetivo daquelas representações gráficas de raios de luz e tal, formação de imagem, para que fique bem claro e vocês compreendam melhor o capítulo de formação de imagem, tá certo? Muito bem, primeira coisa, como enxergamos? Além de ter olhos, claro, né? Como é que a imagem de objeto atinge a retina dos olhos? A grande questão é essa. O detalhamento do funcionamento do olho, isso aí é questão de lentes, mas não vou entrar no detalhe aqui. Eu vou entrar no detalhe, eu vou fazer uma explicação generalizada. E é mais ou menos o seguinte. Primeiro, para você enxergar, você tem que ter uma fonte de luz, certo? Não se enxerga sem a luz. Na verdade, a gente só enxerga se tiver luz, tá certo? Então, essa fonte de luz, ela emite luz para todas as direções. E o objeto que você está observando vai receber luz dessa fonte. Ao receber luz dessa fonte, ele reflete luz. Então, o objeto iluminado reflete luz difusamente, ou seja, aquela difusão, né, para todos os lados. Então ele vai refletir luz difusamente para todas as direções do ambiente. Por isso que você consegue enxergar o objeto de qualquer lugar do ambiente, né? Mesmo que você jogue uma lanterna, que é aquela luz mais direcionada, você vai ter uma boa parte da luz da lanterna que vai refletir especularmente. Então, se você observar exatamente do outro lado, você vai ver que tem mais luz, mas você consegue ver a lanterna de qualquer lugar, porque o objeto reflete luz para todas as direções. E aí, parte dessa luz que foi refletida, ela vai incidir sobre os olhos. E essa luz que entra no olho, na pupila mais especificamente, né, que é esse buraquinho preto do olho, essa luz que entra no olho é que vai formar a imagem na retina dos olhos, e aí o cérebro vai transformar aquilo em impulsos elétricos e informação para o cérebro, tá certo? Então, primeira informação, tem que ter uma fonte de luz. Segunda informação, a gente só consegue enxergar o objeto refletido pela luz ou a própria fonte de luz, porque a luz também acaba tendo luz voltada para os olhos. A gente não consegue ver o caminho da luz. É muito comum a gente ver em televisão aqueles shows em que dá para ver o caminho da luz, né? Que ela joga um laser e você vê aquele caminho certinho da luz. Mas aquilo ali a gente consegue ver porque existe alguma poeira no caminho que reflete a luz. Então não se enxerga a luz, se enxerga na verdade o objeto e a fonte de luz. A luz pura não dá para enxergar, tá certo? E esse objeto tem que estar iluminado, ou então ele tem que ser uma fonte de luz. Ou o objeto é iluminado por alguma fonte, ou ele é uma fonte de luz natural, certo? Para a gente conseguir enxergar. Bom, eu vou tratar um pouco com mais detalhes a questão da representação gráfica. Então, para isso, eu vou começar falando de imagens pontuais, de objetos pontuais, né? Pontual, aquilo que você sabe, é um objeto que é um pontinho, ele praticamente não tem dimensão e você considera apenas um ponto. Então vamos supor que existe uma fonte pontual, como eu falei,
é uma fonte de luz que é só um pontinho aqui, você não considera as dimensões dessa fonte. Então, uma fonte pontual, ela emite luz radialmente em todas as direções, isso aqui, ó. Então, eu representei aqui por vários raios de luz radiais que saem da fonte de luz e andam e vão em todas as direções do ambiente. Claro que quanto mais distante você estiver, menor é a intensidade da luz. A gente viu um problema desse, inclusive, quando a gente falou de ondas eletromagnéticas, né, na unidade anterior. E aí o que acontece? Parte dessa luz que foi que saiu aqui da fonte atinge o nosso objeto pontual e é refletido também para todas as direções, se o objeto refletir difusamente, tá certo? Então a luz bate no objeto e reflete luz para todas as direções. A gente está considerando que essa reflexão ela acontece de maneira igual para todas as direções. É uma reflexão isotrópica, ela tem a mesma intensidade para todas as direções, certo? Mas na prática nem sempre é assim, né? Então o objeto a luz incide sobre ele, ele bate nele e reflete. Dessa luz que refletiu, um filetezinho de luz é que vai atingir os nossos olhos. Um filete de luz, porque, né, como o nosso olho é pequenininho, dependendo da distância que você observa, você realmente só vai utilizar um filete de luz que refletiu do objeto, certo? Então esse filete aqui seria o único feixe de luz que saiu do objeto e bateu no olho. Se eu tiver duas fontes pontuais, aí eu vou ter um pensamento parecido com esse. A luz vai bater nas duas fontes e as duas fontes vão refletir luz para todas as direções. E aí uma pessoa observando vai ter um feixe de luz que vai atingir o olho que vem do primeiro ponto e um outro feixe que vem do segundo ponto, certo? Então aqui só recapitulando, né? Ambos os objetos refletem luz para todas as direções e um feixe de luz de cada objeto atinge os olhos, tá certo? Lembrando que tem a luz para todas as direções aqui. Se outra pessoa estiver observando, vai ter mais um raio de luz que vai pegar no olho dessa pessoa e aí vai-se embora. Agora, como seria um corpo extenso, um objeto extenso, que é um objeto que tem dimensão, certo? Que não é um ponto, sei lá, uma cadeira, uma mesa, que é uma coisa que tem uma dimensão considerável. Aí, gente, a gente vai fazer um raciocínio supondo que cada ponto desse objeto é como se fosse um objeto pontual do slide anterior. Então imagine que isso aqui é uma combinação de vários pontos daquele, né? E cada ponto daquele, quando a luz bate em cada ponto, ela reflete luz para todas as direções. Então o que é que acontece? Quando a luz bate no corpo extenso, como essa seta, cada ponto da seta reflete luz para todas as direções. Todas as direções transparentes, claro, que eu não vou refletir luz para trás, para atravessar o objeto. Ele reflete luz para todas as direções. Tanto é que qualquer pessoa do ambiente consegue ver essa seta de qualquer lugar do ambiente e qualquer ponto da seta. Tá certo? Bom, fica complicado desenhar esse monte de coisa. Então, a gente tem em cada ponto, né, tem um raio de luz de cada ponto que vai ser direcionado para o olho. Em cada ponto. Claro que eu tenho muito mais raios do que isso aqui. Eu só fiz isso aqui para ficar didático, tá certo? E aí, para fazer uma representação mais simplificada, a gente simplesmente representa esse monte de raios de luz, esse feixe de raios de luz, por dois raios apenas, o primeiro e o último, os mais extremos. Sabendo que existe raio de luz em todo esse triângulo aqui, na verdade é um cone, né? Em todo esse cone de luz existe raio de luz, mas para não ter que estar desenhando um monte de raio, a gente representa de maneira simplificada apenas os mais extremos, né, que atingem o olho humano, tá certo? Essa representação é extremamente comum, principalmente quando se estuda fenômeno de eclipse, sombra também, tá certo? Vamos lá. Bom, aqui é só recapitulando, né? Cada ponto do objeto se comporta como um objeto pontual, como eu falei, emitindo luz para todas as direções. E aí um raio de luz de cada ponto
do objeto atinge o olho. Muito bem, ali o que eu falei até agora foi a luz que atinge um dos olhos. Mas é importante lembrar que a nossa sensação de profundidade, quer dizer, a gente sabe que um objeto está mais longe do que outro, a gente consegue ter essa sensação porque nós temos dois olhos. A gente tem que considerar os dois olhos nesse caso. Por que isso? Por exemplo, imagine que esse objeto aqui, ele emita luz, certo? Para todas as direções. Então você vai ter um raio de luz que bate num olho e outro raio de luz que bate no outro olho. Está aí. Certo? Se eu considerar esse objeto como sendo distante, o ângulo de abertura desses dois raios, né, o ângulo de abertura do olho, por exemplo, ele vai ser pequeno. Certo? Então o cérebro, ele calcula a distância de um objeto a partir dessa inclinação, né, dessa abertura dos olhos quando se observa um ponto. Se eu colocar objetos mais próximos, olha o que acontece. Se eu aproximar o objeto, veja que o ângulo de abertura ele aumenta. Certo? Então, objetos muito distantes têm um ângulo de abertura pequeno e objetos muito próximos têm ângulo de abertura grande. E observe que para existir esse ângulo, eu preciso que haja os dois olhos. Então, de fato, se você enxergar apenas com um olho, você não consegue ter muita noção de profundidade. E é importante essa ideia aqui desse triângulo, porque em alguns exemplos de instrumentos ópticos, a gente tem que medir a distância da imagem. Por exemplo, quando você se olha no espelho, você tem a nítida impressão de que sua imagem está atrás do espelho. E essa sensação acontece porque você está observando sua imagem com os dois olhos e os raios de luz que saem do objeto lá da imagem do espelho formam um certo ângulo de abertura. E a partir desse ângulo é que você sabe se o objeto está atrás ou na frente ou no meio do espelho. E essa ideia de ângulo, inclusive, está por trás do funcionamento dos cinemas tridimensionais, né? Que isso já é um outro assunto que eu posso até montar uma videoaula para explicar para vocês, tá certo? Então é assim que se enxerga, que se tem a noção de profundidade. Então aqui só para recapitular, nós precisamos dos dois olhos para enxergar em profundidade, e essa profundidade é determinada pelo ângulo de abertura dos olhos, certo? Aqui bom, essa videoaula foi só para dar uma elucidada nessa questão da imagem, porque lá nos instrumentos ópticos a gente vai falar muito em distância da imagem, distância do objeto, né? E aquela representação gráfica que a gente usa, ela é importantíssima para vocês entenderem a física daqueles fenômenos, tá certo? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Qualquer dúvida, postem lá na plataforma. E até a próxima. Fui!